teu nome. Jesus, és bem-vindo em nossos corações. Jesus, és bem-vindo em nossas vidas, Rei dos Reis. Eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado em seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
lembrar do amor do Pai pelas nossas vidas e do quão preciosos nós somos aos olhos dele, do quão preciosos são os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, as coisas de paz que ele tem ao nosso respeito e não de mal, para nos dar um futuro e uma vida nele. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Vem soprar em nós os teus pensamentos, amado das nossas almas. Vem soprar os teus pensamentos a respeito de nós. Vem falar as tuas palavras sobre nós. Nós abrimos nossos corações para te ouvir falar. Nós não queremos ouvir o que o mundo diz, mas o que você diz a respeito de nós. Jesus, tuas palavras importam, teus pensamentos importam e nada mais. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Todos os versos e canções
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, nos rendemos a ti, só tu és santo, inigualável, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Diga mais uma vez, só tu és santo, nos rendemos à tua santidade, tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor nas nossas vidas, Pai. E por o Senhor se revelar a nós, por nós podermos compreender um pouco do quão santo, inigualável, incomparável você é, Jesus. Obrigado pela tua presença que vem aos nossos corações sempre que nós cantamos a Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca deixa de visitar o coração dos teus filhos quando quebrantado. Eles dizem que teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos visita quando nós nos prostramos diante de quem você é, Jesus, e nos rendemos e cantamos a você, Jesus. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque só você é santo, Deus. Nós nos rendemos a isso, a só você ser santo, a só você ser digno do nosso cantar, Jesus. Só você é digno das nossas vidas, Jesus. Amém, Pai. Tamo junto? Vamos orar mais uma vez aí, você, se puder fechar seus olhos. Pai, que a palavra de hoje, Senhor, possa trazer um entendimento no nosso coração, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer gerar nas nossas vidas como igreja, Senhor, e que cada um possa estar com os ouvidos abertos a Ti, Senhor. Essa é a minha oração. Então a gente está dando continuidade. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque falaram que eu falo muito rápido, então a gente está dando continuidade à série de Sabedoria do Lar. Então a gente falou alguns princípios na primeira semana sobre como ter uma convivência melhor. Semana passada o Tom falou sobre o cuidado dos filhos. E hoje eu quero falar um pouco na sabedoria no falar e no ouvir. Eu não sei vocês, mas eu me lembro quando eu me converti e eu sempre procurava assistir aqueles DVDs, né, de pregações com bastante testemunho, aquelas coisas bem extraordinárias, né? Então só para os crentes raiz, né? Vocês lembram do tio Chico? Do testemunho do tio Chico, do testemunho do Guina, todas essas... E a primeira vez que eu assisti, eu pensei, uau, né? Que loucura, né? Hoje eu concordo que loucura, mas um pouco diferente, né? Mas o que
isso traz o que eu quero compartilhar com vocês, a busca do extraordinário. Todos nós temos isso no nosso coração. Afinal, Deus é o extraordinário. E não há nada de errado com essa busca das coisas grandes, dessa grandiosidade. Afinal, isso foi o próprio Deus que colocou isso no nosso coração. Mas não é tudo. Porque o nosso Deus, ele é tanto extraordinário quanto ordinário. Vou reformular essa frase. Deus se revela tanto no extraordinário quanto no ordinário. Se você pensar no tabernáculo, o tabernáculo ele era feito de ouro e de acácia. O que era acácia, José? É o nosso pinus. Você acha em qualquer canto, você acha pinus. Porque é comum. Mas o ouro tem esse peso extraordinário. Então Deus ele é tanto extraordinário quando ele se revela com coisas grandes, temíveis quanto o ordinário. E o tabernáculo ficava bem no centro da vida de todo o povo, porque Deus quer participar das coisas ordinárias. E eu gosto de pensar que Deus ele trabalha mais no ordinário do que no extraordinário. Porque o ordinário, gente, que é comum, a vida, o dia a dia, as coisas rotineiras, são as que mostram aonde está o nosso coração. Quem aqui tem dificuldade com disciplina? Com devocionais? E os devocionais são essa coisa comum, não é muito extraordinário, mas é aquilo que mais molda o nosso coração. Vocês conseguem entender? Então Deus, ele move através do ordinário, do comum, do dia a dia. E eu e você somos provados através desse dia a dia. Às vezes a gente acha que fazer grandes coisas é o que prova o nosso coração. Grandes atos de fé, grandes atos de oferta. E às vezes Deus está provando no dia a dia onde o nosso coração está. É muito mais difícil ter uma vida no comum, nas coisas comuns, nas coisas corriqueiras de fidelidade do que no extraordinário. Mas Deus nos molda no extraordinário e no ordinário também, no dia a dia. E eu pensando nisso, essa semana, pensando um pouco dessas tendências do nosso mundo. Porque existe algo mais básico do que a comunicação? Toda a história da humanidade, o homem sempre tentou se comunicar e se comunica. Todo mundo faz isso diariamente, querendo ou não. Você tem que se comunicar com a sua esposa, filho, colega de trabalho, qualquer coisa, nós sempre estamos nos comunicando. E para comunicar, a gente precisa dessas duas coisas, falar e ouvir. Na linguagem de marketing, né? Você precisa de uma mensagem e quem ouça essa mensagem, né? Mas basicamente, falar e ouvir faz parte da vida de todo mundo. E por fazer parte da vida de todo mundo, em todo o tempo, às vezes a gente acaba negligenciando isso. E o que acontece? Algumas coisas que complicam a nossa comunicação. Primeiro, o mundo está acelerado, gente. Eu não sei vocês, mas a galera já está assistindo o vídeo na velocidade 2, na velocidade 3, para ganhar tempo. Por quê? Porque a gente está acelerado. Quanto mais rápido, quanto mais velocidade, a gente não tem tempo a perder. Talvez esse é o lema que você esteja vivendo, né? E outro ponto que atrapalha a nossa comunicação é a gama de informações. Todo mundo está saturado de informações. Quantas mensagens do Coronga você recebe aí por dia? Eu recebo várias. Agora parei um pouco, né? Porque eu já falei que a galera parou de me mandar. Mas todo mundo recebe muita informação, tem muita informação. Antigamente você precisava ir na banca, comprar um jornal para se manter atualizado. Tinha toda uma produção para te anunciar as notícias no outro dia. Hoje a notícia é segundo a segundo, minuto a minuto. Todo mundo tá... Isso em si não é ruim. O problema é quando nós pegamos essas duas tendências de coisas aceleradas, com muita informação e colocamos na comunicação nos nossos relacionamentos. Isso gera o que eu chamo de
como é que eu chamo mesmo? Deixa eu olhar aqui na minha cola. Ansiedade comunicativa. Como funciona a ansiedade comunicativa? Primeira coisa, Provérbios 12, 25, se você anotar ali, fala que a ansiedade deprime o coração, mas a palavra boa anima. Essa ansiedade comunicativa, ela deixa a gente preso, porque a nossa cabeça está sempre pensando, e às vezes a gente acaba não tomando algumas atitudes. Por exemplo, você já ficou bravo com alguém porque você pensou algo e ela não fez, mas você esqueceu de falar? Às vezes minha esposa, né, deve estar assistindo, ela chega, você fez tal coisa? Eu pergunto para ela, mas você pediu para mim fazer? Mas era óbvio, eu acho que é uma coisa óbvia. Eu falei, olha, o que é óbvio para você não é óbvio para mim. E vice-versa, eu também faço isso. Quantas vezes a gente não tem essa ansiedade de, em vez de sentar, expressar algo, a gente está tão acelerado que tudo que a gente faz fica na nossa mente, a gente fica brabo ali e a gente acaba não se expressando bem. Não há comunicação, a gente está muito acelerado em alguns aspectos. E hoje eu queria trabalhar, para a gente pensar essa questão de falar, ouvir. Por que isso é tão importante, gente? Porque onde não há comunicação, não há amor. Se a maior parte dos problemas de relacionamento é justamente porque não há comunicação de amor. O fulano, ele está comunicando, ele acha que ele está amando, e ele está se esforçando, porém a outra pessoa não está entendendo que ele está amando ela. Então, onde não há esse entendimento da comunicação, não há amor. Porque, sabe, aquela coisa de não ser sempre incompreendido, né? E o que eu quero ler com vocês? Eu quero trabalhar 3 princípios que no livro de Provérbios, que diferenciam se a gente é um tolo ou um sábio para as palavras, né? Se nós somos sábios ou tolos. Amém? Então fale por irmão do lado enquanto eu tomo uma água, só para não perder o costume. Abram aí Provérbios 12, 17. Provérbios 12, 17 fala assim: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Caminhe mais um pouquinho até o 22 e fala assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Primeiro princípio, tão óbvio: o sábio, ele é verdadeiro com as suas palavras. Isso é tão óbvio, mas tão óbvio, mas tão óbvio que a gente tropeça nisso diariamente. Porque ser verdadeiro é mais do que simplesmente falar a verdade. É você tirar o elemento da maldade e da omissão na sua fala. Por exemplo, quando alguém pergunta para você: ei, tá tudo bem com você? E você, sabendo que não está bem, você mente. O que você criou? Você criou uma cortina de fumaça na sua comunicação. Ou seja, você não estava sendo verdadeiro. Não existe relacionamento sem a busca pela verdade. Não existe relacionamento de falar ou ouvir sem palavras verdadeiras. Quem é o pai da mentira? Todo mundo está careca de saber. Mas no dia a dia, por nós estarmos acelerados, porque está naquela confusão, porque tem muita informação, a gente acaba esquecendo. Você já colocou a culpa de algo que você fez em alguma situação? Em vez de simplesmente falar: cara, eu esqueci, me desculpe. A gente tem a tendência a sempre jogar a culpa em alguma outra coisa. Não, a correria, não porque isso. Eu não sei vocês, mas eu me incluo nisso. E às vezes no dia a dia a gente acaba não tendo verdade nas nossas palavras. Mas o que é pior do que isso? É a palavra com maldade. Sabe o que é a palavra com maldade? É assim: nossa, a pessoa fala: o Mike toca muito violão.
Daí vai lá o cara, mas também ele tem um violão. Sabe aquela maldade de sempre diminuir os outros? Quando a gente traz isso para nossas palavras, para o dia a dia, para os relacionamentos, a gente vai criando cortina de fumaça e a gente vai se afastando. Por quê? Porque existe uma brecha de comunicação. Se eu não posso ser verdadeiro, eu não posso ser justo, eu não posso ser sábio, porque as pessoas sábias são verdadeiras. E se eu não busco essa verdade nos meus relacionamentos, vai dar errado. Provérbios diz, Deus odeia aqueles que falam mentiras. Posso usar outra palavra para não chocar tanto. Deus abomina as pessoas que falam com mentiras. Nós, primeira coisa, precisamos buscar a verdade nas nossas palavras. Mas não acaba aí. Segunda coisa que o sábio com a atitude que o sábio tem com as suas palavras, o sábio busca conhecimento. Abram em Provérbios 15, por gentileza. Provérbios 15, 2 fala assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Caminhe mais um pouquinho, vá no versículo 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Às vezes a gente quer emitir muita opinião e quer ter opinião sobre tudo e falar sobre tudo, sem ter conhecimento. Eu não estou falando de política, eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando que às vezes a gente quer emitir opinião sobre alguém sem ter todas as vertentes ou olhar por todos os prismas do que está acontecendo. Exemplo, às vezes o marido chega em casa, a esposa teve um péssimo dia. Ele olha lá, aquela louça está suja, mas ele não sabe o que aconteceu no dia. Em vez de ele chegar e perguntar o que aconteceu, a primeira coisa que ele chega e fica emburrado e já fica julgando a pessoa na sua mente. Ele não está sendo sábio, por quê? Porque ele não está buscando conhecimento, ele não está buscando entender a realidade que está à sua volta. Como que você e eu podemos ter um relacionamento se nós não, um com os outros, e principalmente em casa, se nós não conhecemos o coração um do outro? A gente gosta de julgar muitas pessoas, mas a gente não gosta de compreender os motivos delas. Olha que interessante. Nossa, olha que interessante a frase do Thomas, né? Quem é você, Tom? Te amo, cara. Ó, Provérbios 18:1 caminha um pouquinho. Provérbios 18:2 fala assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Pense um pouco nisso. Será que às vezes a gente não tem prazer em simplesmente omitir aquela opinião? Eu vou me comportar e eu não vou mandar aquele meme, mas às vezes as nossas opiniões não têm a ver com o fato. Às vezes nós não temos conhecimento de causa, mas nós temos a necessidade de um ego de emitir uma opinião sobre tudo. Isso não é ser sábio. É interessante que às vezes essa necessidade de a gente sempre estar certo nos torna tolos, principalmente nos nossos relacionamentos. Busque conhecer as coisas, busque ter uma realidade antes de emitir opinião. Provérbios fala para você pensar antes de falar. Pense, tome cuidado com o que você vai falar. Isso vai evitar muitos problemas no teu relacionamento. Por quê? Porque você não vai se passar por tolo. Ninguém é obrigado a saber todas as coisas. Você não é obrigado a saber aquilo que está passando na minha vida se eu não falar para você. Mas você também não pode emitir um juízo sobre isso sem me perguntar antes. Pare e pense o quanto isso transformaria nosso relacionamento no lar. Não só no lar, na vida. Se antes a gente emitisse um juízo de valor sobre algo, nós chegássemos, sentássemos para as pessoas e aí? Como está a sua vida? Você pode ter o direito de discordar depois, independente.
mas precisa ouvir, precisa ter um leque de possibilidades antes de tomar partido. Provérbios 10, 19 fala assim: no muito falar a transgressão. Traduzindo, quem fala demais corre o risco de pecar demais. Eu não estou falando que você tem que ficar calado, porque às vezes o falar demais e o falar de menos, às vezes também é pecado. Quem fala demais peca por transgressão e quem fala de menos se omite. Porque Provérbios também diz que o justo que se cala diante do ímpio não serve para nada. Minha tradução, né? É como como que é lá? É como um poço contaminado, uma fonte contaminada. Não serve para nada. Mas no nosso dia a dia nós precisamos aprender a ouvir antes de tomar decisões de valor. Nós devemos tomar muito cuidado. Isso é o que vai diferenciar se somos sábios ou tolos. Terceiro ponto: o sábio tem paciência ao usar a palavra. Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se converter a autoridade. A língua branda quebra até os ossos ou faz mudar de ideia. Com muita paciência, às vezes a gente convence as pessoas. Qual que é a diferença entre uma palavra amável e uma palavra dura? O tempo. Porque se você está procurando ser sábio, você vai começar a falar a verdade. Você vai começar a ser sincero, sem máscaras, né? Você vai começar a ser íntegro. Você vai procurar ter os conhecimentos, conhecer as coisas, falar com propriedade. Mas se você não tiver esse terceiro elemento da paciência, você vai perder tempo e você vai jogar pérolas no lixo. Por quê? Porque existe um tempo. Olha aqui que Provérbios 25, do 11 ao 12 fala: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Exemplo bem prático disso. As mulheres, elas têm o dom do eu avisei, né? Mas acontece o seguinte: a mulher falou, passe no posto antes para abastecer o carro do Nazir. Daí o cara, não, eu conheço meu carro, eu domino a cena. Linguajar, né? O que acontece? Acaba a gasolina na metade do caminho, o cara já está envergonhado, brabo, e vai ter que buscar gasolina a pé. Adianta a mulher falar, eu avisei? Não vai adiantar, vai despertar a ira e vai dar confusão. Mas ela está certa, porque ela avisou. Então depois que passa tudo, a situação, o estresse, próxima vez ela vai falar, amor, lembra daquele dia que eu falei? É melhor a gente passar antes. Às vezes o marido também tem esse negócio de sempre querer estar certo e sempre estar acelerado. E às vezes perde o tempo das coisas, o tempo de falar, o tempo certo. Às vezes quando a mulher está com a cabeça nervosa de TPM, todo esse lance, não adianta você querer discutir as coisas, não vai funcionar. Espere o momento certo. Dica, né? Dica do verão. Às vezes o marido chega do trabalho, dia corridão, cabeça estressada, e a mulher também estava em casa, trabalhando bastante, cuidando da casa, trabalheira lascada. Só que o marido ainda vê pessoas, a mulher não. A mulher tem a necessidade de comunicar, o marido tem a necessidade de ficar quieto. E geralmente gera conflito aí. Então se nós aprendermos a ter um tempo certo de falar, aprender a conhecer quem está próximo de nós. Olha, precisa de uma meia hora depois do trabalho. E o marido vai entender, não, eu já tive meu tempo, agora eu vou lá e vou escutar minha esposa. Isso torna as palavras amáveis. Não corrija ninguém quando você estiver irado. Não corrija, porque tuas palavras não vão ser amáveis. E as pessoas vão entender a ira, não a repreensão.
E agora o último ponto que eu quero falar hoje é sobre ouvir. O sábio sabe ouvir. Abram em Provérbios 20, 12. Fala assim: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Vá um pouquinho mais para frente, Provérbios 23, 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Aprenda a ouvir. Um dos maiores problemas hoje é que ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo quer ter razão sempre. Se existe algo que prejudica os relacionamentos, é que as pessoas não sabem ouvir um ao outro. Elas não param para ouvir. Rola uma discussão, todo mundo se arma com as suas razões, em vez de abaixar a guarda para resolver o problema. Já imaginou se... Façam esse exercício, eu sempre indico para os casais, ou para qualquer pessoa que você tenha algum conflito, alguma coisa, chegue um dia e fale: eu quero que você aponte os meus defeitos, mas não se defenda de nenhum deles. Só escute e pondere, só escute e pondere. E não responda no dia. Vai para casa, acabe, você não precisa ter a última palavra sempre. Aprenda a ouvir. Isso é tão importante porque é uma dinâmica. Se você não ouve bem, se você não dá ouvidos ao que as pessoas falam, você vai cair em ruína. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Só que não é escutar para ter uma confirmação daquilo que você pensa, é escutar porque você se importa com a pessoa. É escutar porque você quer o bem dela. Então, entendendo isso, para a gente resumir hoje, falar e ouvir é muito importante. Mas não é qualquer falar, porque o falar demais pode ser transgressão. Mas é falar com honestidade, é procurar pensar antes de falar, procurar conhecer as razões antes de emitir uma opinião, é procurar ter paciência com as pessoas e aprender a ouvir. Tem um teólogo que eu gosto bastante, que eu vou parafrasear ele, que ele fala assim: Deus não fez o teu próximo como você teria o feito. Então sejamos humildes e aprendamos a ouvir. O que isso quer dizer? Deus não fez a pessoa que está do seu lado como você gostaria que Ele tivesse feito. Mas Deus é mais sábio do que eu e você. Precisa ter um exercício de humildade para que a gente possa aprender a ouvir uns aos outros, principalmente em casa. Há muita distorção na comunicação. Comecem a ser sinceros no tempo certo. Aprendam a buscar conhecer todos os parâmetros antes de falar algo. Procure ter paciência, seja amável nas tuas palavras. José, por que é ser amável nas tuas palavras? Nas palavras. Não ser, que nem diz um pontagrossense, né? Um cavalo de teta, né? Então, você não pode ser grosso. Seja manso, aprenda. Se a gente aplicar isso na nossa vida, boa parte dos nossos problemas vão estar resolvidos. Porque você não vai criar expectativas onde não tem. Você não vai mentir e se enrolar com a sua própria mentira. Você vai procurar ouvir o outro com empatia, entender todas as coisas antes de emitir opinião. E se você simplesmente aplicar algo que tem a ver com o Evangelho, de você não estar certo sempre, isso já vai resolver muito dos seus problemas. Baixe as guardas, que nós possamos baixar as guardas e ser humildes ao ouvir quem pensa com o contrário de nós, ao quem está do nosso lado, porque isso também é amor. Se você ler a carta de Tiago, Tiago fala que o homem que domina a língua, ele é perfeito, né? No sentido quase perfeito ali, porque ele evita muito dos problemas. Essa é a reflexão de hoje. Eu gostaria de orar com você. Pai, que possamos ser sábios com as nossas palavras, Senhor Jesus. Tira toda mentira de nós, tira todo o engano na nossa vida. Tira toda a falsa segurança da mentira, Senhor Jesus.
Que possamos ser pessoas de palavras íntegras, Senhor. Que possamos ser sábios no falar uns com os outros, Deus. Que possamos ter essa sabedoria, Senhor, no nosso comunicar, Pai. Que possamos ouvir mais as pessoas, sem emitir uma opinião equivocada sobre elas, Deus. Que tudo isso possa melhorar o andamento nos lares, Deus. Que haja sabedoria nos nossos lares. Essa é a minha oração, Deus. Antes de eu encerrar, eu só queria falar algo que... Se você começou errado, há tempo de corrigir. Mas não deixe a casa ruir, para que você fale a verdade para as pessoas que caminham ao seu lado. Há esperança, na verdade há esperança. Amém? Gente, para encerrar, eu gostaria só de dar uns avisos. Então todos sabem, nós estamos com o templo fechado, porque a igreja é vocês. A igreja ainda funciona porque nós mantemos contato, ainda há sopa rolando, há algumas coisas que a gente está retomando aos poucos, mas a gente precisa da fidelidade de vocês, do comprometimento de vocês. Nós não temos ninguém a não ser vocês, essa é o nosso entendimento. Não queremos usurpar, não queremos nada, não queremos extorquir. Eu quero que você ore e veja aquilo que você pode contribuir. A conta vai estar aí nos comentários ou já está nas publicações. Mas caso você não tenha conta, mas se queira contribuir de alguma forma, a gente tem o projeto Celeiro, que tem sido muito importante. O que é esse projeto? É distribuição de alimentos. A gente monta uma cesta básica, mas eu não quero que você doe 50 pacotes de arroz, a não ser que você tenha isso. A ideia do celeiro é que cada um junte um pouco daquilo que pode, porque nós desperdiçamos muitas coisas. O brasileiro desperdiça, não só brasileiro, mas acho que a nossa geração moderna desperdiça quase tudo. E às vezes aquilo que nós desperdiçamos pode alimentar pessoas. Então, 1 quilo de arroz que você pode ajudar, um pacote de açúcar, essas coisas. Juntos somos mais fortes. A nossa igreja, não somos uma mega igreja, vocês sabem, mas a gente tem um coração de servir várias pessoas. Se eu não me engano, a sopa serve 40 famílias. Cesta básica, eu já não sei quantas a gente já doou. Não ficamos publicando isso por outras questões, mas eu quero pedir para vocês, me avisem, mandem inbox, a gente dá um jeito de buscar isso. Se você tem uma oferta, a gente dá um jeito de buscar também. Não quero saber o nome, a quantidade, eu entrego direto para a tesoureira, mas a gente conta com vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que tenham uma excelente semana e que vocês possam ser sábios com as palavras, assim como o livro de Provérbios nos instrui. Que Deus abençoe a todos.